Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou psicopedagoga clínica e institucional, pós-graduada em Educação Especial, pós-graduanda em ABA, Análise Aplicada do Comportamento. Então, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês hoje sobre Asperger, ou Asperger, né? Mas vocês podem se questionar, mas se ela trabalha com autistas, né? Ela não sabe que o termo Asperger não existe mais? Aí depende. O que acontece? São dois documentos que trabalham as características do autismo. Um deles é o DSM, ok? Que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, e o outro é o CID. O DSM, ele não é usado pelos médicos ainda no Brasil. Então, a gente usa aqui é o CID. Então, quando tu tem um filho que tem características e desconfia sobre o autismo, a gente leva no médico e passa por uma avaliação. Lá no laudo dele, ele coloca o CID, mas esse CID é baseado no DSM, né? Então, assim, o que acontece? O que está escrito lá no DSM, eles usam no CID. Aí tem o CID, por exemplo, né? 84.0, 84.1, 84.2. Ali engloba todas as características do autismo. Se o autismo é mais leve, aí as características são mais evidentes, né? Se sobressai um pouco mais. Se é médio, né, moderado a severo, as características são muito parecidas, ok? O que acontece? Esse Asperger, que era o termo utilizado e ainda tem algumas características que se sobressaem. Quais são elas? Principalmente características linkadas à linguagem. Então, assim, ela não tem prejuízo na linguagem. Então, é uma criança que tem facilidade em aprender quando o termo envolve a linguagem. Então, assim, muitas vezes essa criança tem hiperlexia. O que é hiperlexia? Ela consegue ler sozinha, ela tem interesse muito grande em... Às vezes ela vai ver um YouTube, por exemplo, e ela consegue aprender uma outra língua sozinha. Não precisa ninguém ensinar para ela, tá? E o que acontece? Mas essa criança ainda tem dificuldade na comunicação com os outros, né? Então, ela tem características de autismo, porém um pouco mais leve. O que não quer dizer que essa característica não tem que ser tratada, pelo contrário. Como essa criança tem dificuldade de interação social e ela tem a inteligência dela preservada, digamos assim, ela vai notar muito mais quando ela é excluída, quando ela não consegue participar de um grupo, quando ela não consegue interagir na sala de aula. Então, ela tem essas dificuldades e isso acaba prejudicando emocionalmente, né? Então, assim, a criança Asperger, ela tem normalmente um interesse restrito. Então, assim, não sei se vocês já viram, mas tem uma série no Netflix que é Atypical, o nome da série, e lá tem um menino, o Sam, que ele ama, apaixonado por pinguim. Então, assim, ele tem um interesse restrito muito grande em pinguins. Então, assim, algumas crianças que são Asperger gostam muito de dinossauro, ou gostam muito de letras, né? Então, são ficcionadas por alguma coisa chama muito a atenção delas, tá? Então, assim, essa criança, por mais que ela tenha essa inteligência dela preservada, porque a maioria tem inteligência média ou acima da média, tá? Então, ela precisa, sim, de intervenção desde pequenininho, que os pais fiquem em cima, que estimulem, que trabalhem com essa criança, ok?